Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Nos fala Joel Suchensky, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esse 4 de julho de 2013. Lembrando que nos Estados Unidos amanhã, 4 de julho, feriado, né, dia da independência americana, e assim que Wall Street não estará aberto. Então, vamos fazer aqui a nossa análise normal, porém sabendo que amanhã, quinta-feira, é feriado nos Estados Unidos, somente se moverá a sessão europeia. Bom, vemos aqui que nessa quinta-feira temos algumas notícias de médio e alto impacto na sessão europeia, como as 4, índice de preços de casas na Inglaterra. Temos também às 6 da manhã produto interno bruto na zona do euro, taxas de juros na Inglaterra às 8. Temos também às 8h45 anúncios e taxas de juros, discurso do presidente Draghi. Estas seriam as principais notícias para esta quinta-feira. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil. Você nos pode seguir aqui nas redes sociais. Vamos então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Foi realmente uma sessão bastante volátil, porém o SP500 ainda é um possível pivô de baixo, um possível lower high, um possível aliate no marco semanal. No diário vemos que uma sessão bastante movimentada, com bastante volatilidade, visitando os pontos extremos aí dessa pequena lateralidade que já está aí desde o dia 27 de junho, praticamente uma semana aí lateral, se movendo entre esses níveis dos 1590 aproximadamente, 1592 até os 1614, 1615, se está movendo nessa zona de lateralidade. Se fizer a ruptura dessa zona e apresentar um padrão de continuação altista com força e volume, poderemos ser compradores. Objetivo 1631, porém se romper esse suporte e apresentar um padrão de continuação baixista com força e volume, poderemos ser vendedores, talvez até os 1576 pontos. Intradia, em 4 horas, vejam que está bastante claro. Temos aqui um piso duplo, temos múltiplos tetos aqui em diferentes zonas. Veremos se fará a ruptura dessa zona ou se voltará a testar os 1600 pontos este Standard & Poor's. Já o Nasdaq basicamente é a mesma situação. Vemos que no semanal não deixa de ser um possível máximo menor, um possível topo descendente. Vemos que no diário também uma sessão bastante volátil. Já vem encontrando-se aí desde segunda-feira entre os 2.895 e os 2.950 aproximadamente. Enquanto não romper essa máxima, não vejo possibilidades de compra. Veremos se fizer a ruptura e apresentar um padrão de continuação altista acima aqui dessa consolidação desses tetos em 4 horas. Porém vemos que já temos esta SMA 200 períodos, Moving Average aqui em 4 horas, em caso de que não consiga fazer a ruptura, possíveis caídas. Já o Dow Jones basicamente é a mesma situação do Standard & Poor's. Vemos que se mantém já 5 sessões, 3, 4, 5, 6 sessões já lateral entre os 14.786 pontos e os 15.000. De fato, os 15.000 pontos é o nível psicológico de mercado. Não está conseguindo fazer a ruptura. Se o fizer, 15.110, próxima parada. Se romper aqui, 14.620, próximo suporte. A mesma situação, esperando romper possíveis extremos para eventuais operações. Bom, já que operar canal não é a melhor opção. Vemos que no semanal ainda pode ser um topo descendente e executar o pivô de baixo. Já na Europa temos o DAX 30. O DAX 30 que, vejam só, tocou a média móvel de 200 períodos no diário e repicou com muita força, deixando aí uma sombra impressionante, um doji de cauda longa. Devemos agora esperar essa quinta-feira, já que a sessão europeia funcionará como sempre. Se é apenas uma sombra de absorção, ou se é um sinal aí de que realmente poderá fazer algum câmbio. A última vez que tocou aqui no dia 24, no dia 25 de junho, vejam como repicou com força. Veremos se fará o mesmo movimento. Em caso de que não, poderá voltar a visitar a média móvel de 200 períodos, o DAX 30. Já o K40, o índice de Paris, a mesma situação, porém com volume um pouco inferior, tocou a SMA 200, repicou, deixando aí uma cauda longa, também a mesma possibilidade, e ainda poderia gerar um pivô de baixo, um máximo menor no topo descendente no diário. Em 4 horas, um repique mais ordenado, o que também nos leva a pensar que poderia fazer este movimento e apresentar um aliate, um lower high, um máximo menor, um pivô de baixa em 4 horas e voltar a visitar aqui os 3.640 pontos no intradia.
Já o FTSE, o índice de Londres, também hoje repicando aí com relativa força, deixando aí um pavio longo, um famoso martelo aí. Ainda é uma correção ordenada no diário, poderia fazer um mínimo maior, um pivô de alta, apresentar este movimento no diário e voltar a testar os 6.273 pontos. Porém, em caso de que faça este movimento baixista, teremos a média móvel de 200 períodos no diário como primeiro suporte. Já entradinha em 4 horas, vemos que respeitando aqui esse suporte, não conseguiu fazer a ruptura. Aqui vemos que respeitou claramente aqui esses níveis e aqui fez um breakout failure. De fato, esperávamos uma correção menos profunda para formar o máximo menor no pivô de baixa, porém o baixo volume impossibilitou a nossa tentativa. Já o Eurostock 50, o índice que contém as 50 blue chips europeias, praticamente igual, porém segue abaixo dessa média de 200 em semanal. Vejam que a média está apontada para baixo, que não sinaliza força vendedora ainda. Pode ser apenas uma cauda de absorção e não de mudança de direção. Vamos ver amanhã como reaciona esses índices americanos e europeus. De fato, é possível que venham repiques. Poderiam ser repiques ordenados para a formação de máximos menores de pivôs baixistas em diário e também em 4 horas. Em caso de que os formem, buscaremos operações vendedoras. Muito bem, sou o Jorge Lasuchenski, esse é o nosso informe diário para índices americanos e europeus. Espero vocês amanhã no nosso Trade Room. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.